Escute esse testemunho, porque vai tocar você. Primeiro ano do ensino médio. Fui estudar na escola. Primeiro dia de aula, cheguei e levei uma Bíblia, porque desde criança, por pregar a palavra de Deus, eu gostava de ler a Bíblia na escola. Eu levei a Bíblia no primeiro dia de aula nessa cidade. Foi assim que o pai mudou de cidade. Chegamos lá, comecei a estudar no primeiro ano do ensino médio. E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula eu cheguei com a Bíblia. Coloquei a Bíblia em cima da mesa. O professor olhou assim para mim, se apresentou para todos os alunos se apresentaram, ele olhou para mim e disse assim: e tu quem é? Que livro é esse daí? Eu falei: esse livro aqui é o livro que eu amo, a Bíblia. Os alunos conversavam comigo, eu não respondia absolutamente nada. Alguns chegaram até a pensar que eu era mudo e surdo, que chegavam e conversavam comigo e eu dizia nada. Chegavam, caçoavam, brincavam. E no primeiro dia eu levei minha Bíblia, e todo mundo olhando, os alunos, ó, vixe, esse menino é doido, olha. É uma Bíblia, professor. É uma Bíblia. E eu lá com a minha Bíblia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Chegou no sétimo dia. Chega a professora de sociologia e diz assim: aqui não é igreja. Quer ler a Bíblia, vá para a igreja. Aqui é escola. Pega o seu livro. E eu fui teimoso, deixei minha Bíblia lá. Eu falei: meu Deus, eu estou desobedecendo a professora. Mas o Espírito Santo: não, deixa, pode deixar. Deixei minha Bíblia aqui, ó. Ela ficou irada. Todos os dias os alunos caçoavam de mim: ó, o pastorzinho, irmãozinho, é o doido, brincando, né, falando as coisas. E eu lá na minha, lendo a Bíblia, não dizia nada. Quando chega um mês que eu estou lá dentro, 1 a 2 meses, os alunos começam a chegar até mim na hora do intervalo. Mas antes de chegar, chega uma aluna querendo zoar de mim e disse assim: pastorzinho, ore pelo meu braço. Eu: orar pelo teu braço? É, porque o meu braço está doendo. Falou brincando, no intuito de zombar. Aí eu falei: oro? Oro, que bom. Aí comecei a orar na frente dos alunos, todo mundo rindo, zoando. E eu falei: Deus, cura o braço dessa menina. Mas se a enfermidade que ela tiver foi em outro lugar, cura, toca, faz a tua obra e que teu nome seja glorificado. Orei por ela. Continuou brincando. Aí disse: não está sentindo nada no braço não. Aí continuou brincando, zoando. Quando foi para casa, quando foi no outro dia, eu estou dentro da sala de aula, estou lendo a minha Bíblia antes da aula começar. Aí de repente chega a aluna. E quando ela chega, ela diz assim: gente, vocês não vão acreditar. Aí eles disseram: o que foi? O pastorzinho orou pelo meu braço, mas Deus me curou no lugar que eu estava doente, que era em outro lugar. Aí de repente ela falou isso. Aí todo mundo: mentira, não é verdade. Aí de repente os alunos começaram a chegar para mim, antes da aula começar: irmão, ore por mim, ore. Aí eu falei: por quê? Não, porque disse que tu curou essa menina aí, eu quero uma oração tua também. Comecei a orar por um, comecei a orar por outro, comecei a orar pelos alunos. Aí chegou o professor, a aula continuou, foi na hora do intervalo, veio mais alunos. Aí eu comecei a dar uma saudação lá dentro da sala de aula. Peguei os 5 minutos, 10 minutos que tinha de intervalo, abri a minha Bíblia e comecei a falar de Jesus. Comecei a falar de Jesus. Os alunos que zombavam de mim, que caçoavam de mim, estavam ao meu redor e eles estavam lá prestando atenção, porque Deus havia curado a menina. E eles ficaram curiosos, começaram a prestar atenção. Aí começou a haver o comentário dentro da escola: o pastorzinho está começando a atrair vários alunos para falar do Jesus dele. Detalhe: a diretora do colégio era espírita, do Vale do Amanhecer, e ela não gostava
gostava de mim pelo fato de eu ser crente, lavado pelo sangue de Jesus. Aí de repente o comentário começou a rolar e o tempo foi passando. Aí foi quando aconteceu do dia de ter uma prova de matemática. Eu estou sentado na minha carteira e de repente chega um colega meu e ele vai sentar ao meu lado na fileira. E quando ele vai sentar ao meu lado, ele começa a ficar possesso, cai endemoniado ao meu lado. Oh glória, isso daqui é para crente que é espiritual. Crente que é carnal não entende. O menino cai possesso ao meu lado, todo mundo chega perto do menino e eu fico longe, eu vou para longe, eu vou ficar fazendo o quê? E de repente todo mundo querendo acudir o menino e o menino se esperneando, quebrando tudo, espantando o pessoal. Aí de repente o professor que estava na sala de aula, ele manda chamar a diretora. Aí quando chega a diretora, que era médium, que entendia da área, que entendia dos espíritos, de repente ela chega, quando ela olha de longe, ela diz assim: isso daí eu não posso resolver. Eu não posso resolver. Aí o professor: e agora a gente faz o quê? Bota o pastorzinho aí para orar. Vocês dizem que ele ora e as coisas acontecem. Quando de repente me chamaram, cheguei perto e disse assim: em nome de Jesus, todos os demônios, sai agora. O menino se levantou. Oh, glória. A diretora viu e a diretora me chama e diz assim: rapaz, eu não sabia que tu era assim não. Faz o seguinte, tu vai ter 10 minutos de palavra no aniversário da escola. Vai estar manhã, tarde, noite, todos os turnos dentro de um horário só, e tu vai pregar para mais de 800 alunos. Eu disse: então eu vou achar bom, porque eu nunca tinha palestrado em escola. Aí quando de repente marcou o dia, fui orando, fui jejuando até chegar no dia. Aí eu me lembro que quando eu cheguei na quadra da escola, lotado, todos os alunos que zombavam de mim, que eu deixei de ser uma zombaria apenas na sala no começo e passei a ser uma zombaria em toda a escola. Todo mundo me chamava de pastorzinho e de irmãozinho. Mas nesse dia, orei antes de sair de casa e disse: Deus, eu não sei de nada, mas eu sei que tu tem uma obra para fazer. Deus, eu vou para lá, mas quando eu chegar lá, seja comigo. Aí quando eu cheguei, estava lá diretores, estava lá representante da cidade, estava lá secretário de educação. Aí de repente a diretora disse assim: vamos ouvir a palavra dessa solenidade. Aí lá vai eu, todo sem jeito, com a minha Bíblia debaixo do braço. Porque crente anda com a Bíblia, viu? Aí que eu estava lá com a minha Bíblia debaixo do braço. Aí lá vai eu, de farda e com a Bíblia. E todo mundo olhando assim para mim: visto, é doido mesmo, meu Deus do céu. Os alunos da minha sala, tudo envergonhado, cabeça baixa. Ele é do primeiro ano C. Aí eu lá, tô indo. Quando eu chego no microfone lá, no púlpitozinho que ela pegou, um púlpito de madeira, eu abro a minha Bíblia e falo: bom dia a todos, e eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Por quê? Porque eu só era acostumado a pregar em igreja, e peguei um microfone e fui pregar como se estivesse pregando na igreja. Abri a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35, e falei de Jesus na tempestade. Comecei a pregar 1 minuto, 2 minutos, e todo mundo olhando assim para mim. Quando foi com 10 minutos, que foi o tempo em que a professora, a diretora havia me passado, quando eu olhei, tinha professores chorando, tinha alunos em lágrima. Olhei para a diretora, ela estava também chorando, saindo lágrimas. Eu falei: diretora, terminei a oportunidade. Ela disse: continue, aproveite e faça a oração. Eu falei: é para fazer um apelo? Então eu vou fazer o apelo. Peguei novamente o microfone e falei: gente, agora é o momento principal dessa solenidade. Quem aqui deseja viver uma nova vida com Jesus e largar essa vida que vocês estão levando, vem aqui para frente. Quando eu olhei nas arquibancadas, os primeiros a vir foram os da minha sala. Começou a vir um por um, um por um, um por um.
Começou a vir os alunos, começou a vir alguns professores, foram lá para frente e eles entregaram as suas vidas para Jesus. Eu não contei, mas os meninos que eram crentes estavam lá, disseram que foram quase 300 pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. E por que isso aconteceu? Porque eu resolvi me levantar e ser uma voz profética.